Fidelidade no dia a dia é o que faz a diferença na vida de uma pessoa. Fidelidade no dia a dia. Você sabe que quando nós falamos sobre isso, sempre vai ter aqueles momentos que Deus diz a você: você foi aprovado no teste, acabou. Olha que coisa bacana, diga essa palavra comigo: você foi aprovado no teste, acabou. Quer dizer, você passou no seu teste, acabou, vamos para um novo tempo. Passou de fase. Passou de fase. Quando nós estudamos sobre a história dos heróis da fé, nós vemos que a maioria deles, a maioria dos dias desses homens, foram dias comuns, composto por dias comuns. A fidelidade na construção diária da arca fez toda a diferença no dia do dilúvio. Ele e a família foram salvos. Diga essa palavra comigo: fidelidade no dia a dia. Então, aí vamos lá. Essa mensagem é uma mensagem muito importante para todos nós. Por quê? Existem momentos que parece que não estamos avançando. Existe um momento que parece, a sensação que nós temos é que nós estamos presos a um ciclo infinito, sem qualquer progresso perceptível. Parece que nós não estamos saindo do lugar. Parece que nós não estamos crescendo. Parece que nós não estamos avançando. Parece que simplesmente as coisas não mudam. Quem já teve essa sensação? Todos os heróis da fé são assim, né? O entusiasmo desaparece, nós questionamos se todo o esforço vale a pena. Há esses dias para todo mundo. Será que vale a pena? Será que o meu esforço tem valido a pena? Será que eu estou no caminho certo? Será que Deus está me ouvindo? Está, todos passaram por esse processo. É natural muitas vezes, muitos dias, muitos se sentirem desencorajados. Parece que quando as coisas não mudam, eu digo: mas meu Deus, eu quero progresso, eu quero evolução. Mas faz parte do processo. Faz parte. Por isso que a palavra é fidelidade no dia a dia. Com Noé foi assim. Com outros que nós vamos falar aqui, foi assim. Por isso nós precisamos nos mantermos nos nossos testes, diga comigo, fiéis, estáveis, consistentes, mesmo quando as coisas não mudam. Esse é o diferencial de uma pessoa para outra. Mesmo quando as coisas parecem não estar mudando. As rotinas da vida, elas não são empolgantes nem divertidas para ninguém. Não é para ninguém. Mas é nos dias comuns, fazendo o que Deus mandou fazer, que nós veremos a evolução, o progresso. Hoje eu comecei a live com uma mensagem que foi entregue ontem no jejum, o que para mim foi muito especial, muito forte. Aí você diz assim, diga assim, nunca se viu, nunca ninguém viu, diga, ouviu falar de um outro Deus, além de ti, de um Deus que faz coisas assim, em favor dos que confiam nele. Aí, quando ninguém mais esperava, Lázaro ressuscitou.
o filho da viúva de Naim foi trazido de volta. Diga, quando ninguém mais esperava. Quando Jó menos esperava, Deus mudou sua sorte. E foi quando ninguém mais esperava. Ele virou seu cativeiro. Talvez nem Jó esperava mais. Por mais que ele declarava coisas poderosas. Eu sei que o meu Redentor vive e eu o verei com esses olhos. Quando José não esperava, o faraó mandou chamá-lo. Parecia ser mais um dia comum. Ele teve a reunião da vida dele. Sabe aquela reunião, que é aquela reunião que muda a tua história? Quando ele parecia ser mais um dia na rotina. Aí faraó, traz esse cara aqui. Foi a reunião, curou o destino dele, mudou a vida dele. No dia comum, Deus apareceu a Moisés. Num dia comum, Davi foi tirado do pasto. Quando Zaqueu não esperava, Jesus o viu e foi jantar em sua casa. Hoje eu vou. Agora, precisamos lembrar que Zaqueu teve uma atitude diferenciada, né? Ele subiu para Deus o ver, para Jesus o vê-lo. Bartimeu não imaginou que Jesus passaria por ali e agarrou a oportunidade e a sua vida mudou. Quando Mefibosete nem sequer era lembrado, a carruagem do rei chegou para levá-lo de Lodebar para Jerusalém e restituí-lo para sentar à mesa do rei. Quando ele nem imaginava. Na pesca maravilhosa já estavam lavando as redes. Diga comigo, Jesus chegou. Nem os discípulos esperavam que Jesus faria o que fez, né? Vamos lá. Quando ninguém mais esperava, diga comigo, o Senhor chega. O inesperado acontece. Diga, o de repente. Você consegue dizer e profetizar? Diga, o de repente está acontecendo, está chegando na minha vida. O de repente, o inesperado. O de repente, o inesperado. Aí diz assim: que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal, por suas maravilhas, em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. O grande, diga comigo em voz alta, o grande, inesperado, de Deus, está chegando para a minha vida. Vamos mais uma vez, com fé, diga, o grande, o inesperado de Deus, está chegando para a minha vida. Algo tremendo, inesperado, surpreendente está chegando, e todos dirão, só Deus poderia fazer isso. Eu daria uma salva de palmas para Jesus e diria, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Nós vivíamos por fé, gente, cheios de boas expectativas. Assim foi na vida de cada homem de Deus. Mateus 11:30 diz assim: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu quero dizer uma coisa a você. Em dias difíceis, a chave é vivê-lo um dia de cada vez, dando o seu melhor. Sabia disso? Porque os testes nos tornam pessoas experientes, capacitadas a falar com ousadia, sobre as obras de Deus e o que Deus pode realizar na vida daqueles que creem. São os testes. A gente só pode falar de um Deus que a gente conhece, teve experiências com Ele. Uma coisa é você falar de Deus pelo Deus que você vê na Bíblia, outra coisa é você falar de um Deus que você anda com Ele, que você teve as suas experiências pessoais com Ele.
E como é que nós temos essas experiências pessoais? Justamente no dia a dia. Diga fidelidade no dia a dia. Quando Deus puder confiar em você, e você se manter fiel no ordinário, no dia comum, então Ele o levará para o extraordinário. Sabe a fidelidade no dia comum? No dia ordinário? A fidelidade no dia ordinário nos leva para os dias... Quando nós somos fiéis nos dias comuns, nós veremos os dias sensacionais. Vamos repetir isso? Quando nós formos fiéis nos dias comuns, diga, nós veremos dias sensacionais. Essa é uma mensagem para nós. Não, o dia a dia não é empolgante para ninguém. Não é empolgante para ninguém. A rotina muitas vezes é cansativa, as batalhas são cansativas. Lidar com problemas é cansativo. Muitas vezes nós estamos cercados de pessoas cansativas, pessoas que contribuem, pessoas que sugam nossas energias. Às vezes nós podemos nos frustrar pensando assim, eu tenho potencial para muito mais, mas eu não consigo avançar. Eu posso muito mais, eu sou capaz de muito mais. Deus coloca coisas maiores no nosso coração, no nosso espírito. E Ele coloca por quê? Antes delas acontecerem, realmente. Por quê? Ele nos prepara para algo grande, Ele precisa nos preparar. Às vezes Deus coloca algo no nosso coração, mas nós precisamos ser preparados para esse algo maior. Eu sempre falo uma coisa, se nós não estamos suportando os problemas dessa medida, não vamos suportar de uma medida maior. Se não estamos suportando os desafios desse nível, como é que nós vamos para um nível superior? Está entendendo? Então, nós precisamos passar pelos nossos testes. E a nossa fidelidade, a nossa fé é edificada, fortalecida pela constância da fidelidade diária. São decisões diárias de crer, resistir, continuar, seguindo sem parar, sem desistir. Nós não temos um caminho. Você tem outra alternativa? Sim ou não? Temos ou não? Temos outra alternativa? Você acha que as pessoas que dizem assim, eu estou cansado, eu vou parar, é a mesma coisa de uma pessoa dizer assim, eu estou desistindo da minha eternidade, eu estou desistindo da minha salvação. Nós estamos aqui para cumprir com um propósito. É como disse ontem, nós estamos aqui, mas não somos aqui. Chama aqui como embaixadores, para cumprir, por um período, para cumprir com um propósito. E quanto mais entendermos isso, mais sustentados nós seremos pela nossa embaixada. Mais sustentados e abençoados seremos pela nossa embaixada. Ontem eu falei sobre uma história bastante interessante, que é para a gente entender isso, que eu vi alguém falando que foi para um país muito miserável, de muita pobreza, foi pregar naquele lugar. E aí, alguém o levou aonde estava a embaixada dos Estados Unidos naquele lugar. E quando ele chegou lá, ele olhou aquele prédio lindo, um prédio diferente de todas as demais construções que estavam ali. Tudo ao redor feio, tudo ao redor pobre. Mas aquela construção era rica. E aí ele entendeu a mensagem. Ele diz, por que esse prédio é diferente? Porque esse prédio representa uma outra nação, não essa nação. Essas pessoas são sustentadas pela sua embaixada. E uma embaixada próspera, uma embaixada rica. Então eles não vivem essa realidade. Eles estão aqui, mas eles não vivem essa realidade. Nós somos daqui, nós estamos aqui, mas não somos daqui.
A Bíblia não diz que nós somos embaixadores de Cristo? Sim ou não? Então nós somos sustentados por qual embaixada? Por isso que isso precisa entrar. Não, eu estou aqui, mas não sou daqui. Nós somos sustentados pelo nosso governo, pelo reino. Pelo reino. Então, ao redor pode estar o caos, mas nós estamos sendo sustentados. Você acha que aquela embaixada passa pelos mesmos problemas que toda a nação passa? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque o seu país envia recurso. E qual é o recurso do nosso país de origem? É ilimitado. Os recursos são ilimitados. Agora, eu nunca vou fazer uma oração que eu não creia. Por isso que o ponto de partida é o crer. Por isso que nós precisamos ampliar a mente e dizer: Senhor, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou cidadão do reino. Qual é a oração do Pai Nosso? Venha seja feita a tua, assim na terra como é. Você vê que às vezes a gente aprende a fazer uma oração e faz ela mecanicamente, sem entender a profundidade dela. Ai, nós que estás no céu, tem um tercinho na mão. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e na terra. Amém. E aí, o que mudou? Por quê? O que eu fiz? Eu fiz algo intencional ou eu fiz algo mecânico? Eu fiz algo realmente que eu entendo que eu estou fazendo, vem o teu reino. O teu reino não tem escassez, o teu reino não tem miséria, o teu reino não tem pobreza, o teu reino não tem doença, o teu reino. Eu estou pedindo ao Senhor, só que ensinou essa oração. Foi o Senhor que ensinou. E se eu sou embaixador do Senhor, eu preciso representá-lo. Eu estou aqui a serviço do Senhor. Eu estou aqui a serviço do Senhor para cumprir com os teus propósitos. Após ser ungido a rei, Davi voltou ao pasto para cuidar de suas ovelhas. Olha a rotina. Samuel vai lá e fala assim: Deus mandou te ungir, você é o novo rei de Israel. Você acha que ele foi para o trono? Ou ele voltou para o pasto? O que você acha que aconteceu? Voltou para o pasto. Ele voltou para aquela rotina. Ele poderia ter proclamado diante de Deus: Senhor, e agora? Qual que é o meu trono? Qual que é o meu trono? Onde eu vou sentar? Não. Mas o que aconteceu com ele? Ele permaneceu como servo, dedicando-se fielmente ao cuidado diário das ovelhas. Ele voltou para lá. É uma coisa que eu sempre falo, e eu acredito seriamente nisso, mas assim, profundamente nisso eu acredito, que todas as unções elas acontecem primeiro no mundo espiritual, com base nessa história, não só nessa, porque quando Samuel ungiu Davi como rei, nada mudou na vida dele. E quando ele ungiu, ele falou: você é o novo rei de Israel. E nada mudou, ele voltou para o pasto. Aí, vamos lá, agora, e a fidelidade no dia a dia? Como é que seria essa caminhada a partir de então com Deus? Porque começa o processo, o treinamento. Diga assim a palavra comigo, diga: começa o treinamento. Então, primeiro, qual foi o treinamento? Ele cuidar de ovelhas, amar ovelhas, proteger ovelhas, porque se ele não ama ovelhas, ele não vai amar pessoas. Se ele dá vida por ovelhas, ele vai dar vida por pessoas. Depois, qual é o outro ponto? Ele começou a tocar para o rei, harpa, louvar, tocar.
E o interessante é o seguinte, olha que coisa interessante. Davi é um dos maiores guerreiros, um dos maiores generais. Mas sabe por que Davi é tão completo? Sabe sim ou não? Ele era o único na época que sabia expulsar demônio. Quando ele louvava, o demônio que estava na vida de Saul saía. Quando ele louvava, o demônio que estava, a atmosfera demoníaca que estava ali saía. Não estou te contando história não, preciso que você entenda isso. Você está achando que você faz curso, treinamento, habilidade, simplesmente vai fazer que você arrebente no mundo espiritual, e no mundo físico e no mundo espiritual. E no mundo espiritual. Quando ele louvava, demônios saíam. Você vê que ele aprendeu a travar as batalhas dele no mundo espiritual. Ele era um adorador. Você sabia que Davi, no reinado de Davi, ele foi o único rei que levantou um grupo de adoração 24 horas por dia a Deus? Às vezes a gente fala assim, Davi é o coração de Davi, porque não sei o quê. Não, as obras de Davi. Ele levantou um grupo que adorava, e sabe por onde começou a adoração? Pelos seus generais. Homens que adoravam a Deus. Homens, ele fazia subir ao trono de Deus uma adoração contínua. Quanto nós adoramos? Quanto nós adoramos ao Senhor? Toda a atitude de fidelidade dele, ele foi se destacando através da sua fidelidade que o levou ao trono. Ele foi fiel no dia a dia. Quem está entendendo, por favor? Sabe, gente, eu falei agora há pouco, na live pela manhã, quantos meses para terminar? 3 meses. Quando a arca do Senhor, que era símbolo da presença de Deus, que era o símbolo da presença, foi levada, deixada na casa de um homem chamado Obed-edom. O texto diz que Deus abençoou tremendamente a família, abençoou aquele homem, a sua família e tudo que ele possuía. Em 3 meses. Quando Davi ouviu o que Deus estava fazendo na casa de Obed-edom, ele diz, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. O que o senhor está falando, bispo? Que se você trouxer a presença de Deus para a tua vida, para a tua casa, para o teu negócio, como nunca antes nesses 3 meses, você pode ser tão abençoado, que as pessoas ao seu redor vão olhar e falar, eu quero isso para a minha vida. Elas verão. Olha o que o texto diz. Diz assim, 2 Samuel 6:11, diz assim, a arca do Senhor ficou na casa dele 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Diga assim, por causa da presença de Deus. Por causa da presença de Deus. A arca era a presença de Deus. Então, Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Na tradução mensagem diz assim,
Davi foi informado que o Eterno estava abençoando Obed-edom e toda a sua família. Por causa da arca de Davi, por causa da arca de Deus, Davi pensou: vou tomar essa bênção para mim. E mandou trazer a arca de Deus para a casa de Deus, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Eu quero essa bênção para mim. Eu vou buscar essa bênção para mim. Quem está entendendo, por favor? Para pensar, Deus mudou? Sim ou não? Deus não pode fazer uma reviravolta na tua vida em 3 meses? Pode ou não pode? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pensa que buscar a arca foi uma coisa simples? Você já estudou sobre o processo ou não? Já? Presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para sacrifícios e adoração a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para sacrifícios de adoração a Deus. Foi coisa simples, não. Um ritual. Sacrifícios de adoração. Sacrifícios de adoração. Mas ele queria levar aquela bênção para o reino dele. Ele sabia que a presença de Deus no reino dele o faria imbatível, o faria invencível. Ele sabia. Por isso que você tem que colocar dentro de você: eu vou buscar a Deus nesses 3 meses com todas as minhas forças. Eu vou acelerar processos nesses 3 meses. Eu vou acelerar. Sabe por quê? Eu quero a bênção. Eu vou transformar os dias comuns em dias extraordinários. Os dias ordinários em dias extraordinários. Você pode transformar os próximos dias de dias ordinários comuns em dias extraordinários. De que forma? Eu vou buscar como nunca. Vou adorar como nunca. Não foi fácil para ninguém. Você acha que foi fácil para José? Passou pelo processo que passou, levado como escravo, vendido como escravo, injustiçado, vai para o cárcere, vai para a prisão, parece ser mais um dia, mas naquele dia, o de repente aconteceu. O de repente aconteceu. É a fidelidade no dia a dia. É honrando a Deus no dia a dia. A Bíblia fala, tem tantas promessas para nós, tantas. Vamos lá. Isaías 41:10. Diga assim comigo: não tema, porque eu estou com você. Diga: não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Diga: eu lhe dou forças. Mais uma vez, diga: eu lhe dou forças. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu seguro com a minha mão direita da minha justiça. Com a mão direita da minha justiça. Espera aí, eu estou sem força, eu lhe dou forças. Não tem ninguém que me ajude, eu te ajudo. Diga comigo: quando você passar pelas águas, estarei com você. A gente não quer passar pelas águas, mas Deus vai estar com você. Você vai passar pelas águas, mas elas não vão te submergir. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Por quê? Diga comigo: eu sou o Senhor, o seu Deus. Diga: as águas não podem me submergir. Diga: o fogo não pode me queimar. Diga: porque Deus está comigo.
Acredite nisso. Diga: os meus dias comuns serão transformados em dias extraordinários. Então por que você está temendo? Por que você está temendo? Se Deus começou uma obra, Ele não vai terminar? Deus manda ungir Davi a rei, ele volta para o pasto, vai ficar por isso mesmo? Deus coloca um sonho dentro de José, mostra toda aquela grandeza para ele, aí manda ele para o Egito como escravo, vai ficar por isso mesmo? Sim ou não? Não. Diga comigo assim, Deus não é homem para que minta. Diga: nem filho do homem para que se arrependa. Diga: acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ele é homem? Ele mente? Sim ou não? O que ele promete, ele cumpre ou não cumpre? Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quem está esperando em Deus? Lembre-se de uma coisa: mais do que mudar as nossas circunstâncias, Deus quer mudar o nosso interior. E muitas vezes as situações que vêm é para mudar o nosso interior. Nós precisamos ter atitudes de fé que engrandece ao Senhor no processo. Dar as respostas certas. Cada situação tem uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta. Lamentações diz assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Nós precisamos lembrar das coisas que nos dá esperança. Para que lembrar de coisas que te roubam a esperança? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Diga comigo: renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Uma cota de misericórdia se renovou nessa manhã. Mais uma cota. Hoje amanhecemos com mais uma cota de misericórdia. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Diga comigo: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para que aqueles que o buscam. Para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Embora a história dos heróis da fé, elas pareçam histórias empolgantes, a Bíblia mostra que a maior parte da vida deles foi composto de uma rotina, vivendo um dia de cada vez, a totalidade, ou com totalidade, fidelidade, com total fiel, ou fidelidade a Deus. Não foi empolgante a rotina deles. A gente olha as batalhas, olha, Davi venceu Golias, mas e antes? José governou o mundo, mas e antes? Moisés abriu o mar vermelho, mas e antes? E o processo do deserto, 40 anos? Jó foi restituído tudo dobradamente, mas e o que aconteceu antes? Como é que foi a rotina? Todos os dias Noé dedicava-se
a construção da arca com paciência e diligência. Noé construiu a arca e salvou toda a sua família e foi herdeiro do mundo. E os 100 anos? Todos os dias lá, cortando a madeira, preparando, construindo, naquele processo lento e demorado. Paulo saía incansavelmente para pregar todos os dias. Jesus a mesma coisa. Todos os dias ensinando no templo, todos os dias fazendo o que tinha que fazer, todos os dias cumprindo com o seu propósito. Repita a frase comigo, diga: fidelidade no dia a dia. Jesus passou por isso. Jesus todos os dias ao amanhecer erguia-se, levantava e ia para o templo ensinar. Todos os dias, com a sua sabedoria, todos os dias estava lá fazendo a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Davi todos os dias se levantava e estava lá, cuidando das ovelhas, até aquele dia que terminou esse processo, que a estação mudou, que entrou no novo tempo. Estamos entendendo ou não? Sim ou não? Dá referência aí, por favor. Diga comigo: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida, diga, é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Diga: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Salmos 119, 103 diz assim: odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Deus quer dar vitórias, mas o que acontece? Ele quer um povo maduro, Ele quer um povo que o adora, um povo que busca mais a sua face do que as suas mãos. E nós precisamos desse período. Deus quer um povo comprometido com Ele. Diga assim, Deus quer um povo comprometido com Ele. Vem cá, será que foi fácil para esses homens acreditar nas promessas, vivendo o que eles viveram? Não, não foi fácil, como não é fácil para nós. O nosso dia a dia, todos nós queremos ir além. Todos nós queremos sair do estágio que nós estamos, mas é a nossa fidelidade no dia a dia. Nós precisamos ter cuidado. Ontem nós falamos uma coisa muito séria. Quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu aos discípulos. Preste atenção nisso. Quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu aos discípulos. Ele assoprou o Espírito Santo sobre os discípulos que estavam ali esperando como Ele mandou. Receba o Espírito. Só que Tomé não estava lá. Você tem noção do que Tomé perdeu? Você tem noção do tamanho do roubo de Tomé por não estar naquela reunião? Você tem noção do que Tomé perdeu, do tamanho do roubo de Tomé por não estar? Aonde estava Tomé? Todos os discípulos estavam lá. O que o senhor quer dizer com isso, bispo? Por não estar na reunião certa, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, ele foi roubado. Ele perdeu o mover. Por isso que quando falaram para ele que Jesus tinha aparecido, ele falou assim: eu não acredito. Se eu não ver
Se eu não tocar com as minhas mãos, se eu não for lá e tocar, eu não acredito. Um incrédulo, porque não estava no lugar certo, não estava com as pessoas certas, tendo a oportunidade de receber e ter a mesma experiência e ver a mesma. Por isso que eu falo, uma reunião não é mais uma reunião. Cuidado com o culto que você falta. Um culto não é mais um culto. Por isso que muitas pessoas às vezes não acreditam, porque não estão recebendo daquela unção. Onde ele estava? O que ele estava? O que era mais importante do que estar ali, reunido, orando, adorando a Deus? Por isso ele foi roubado. Coloque isso dentro de você. Ele não viu, não acreditou, não recebeu do Espírito. Que uma das coisas que o Senhor disse, paz esteja com vocês. Então ele derramou paz sobre eles e assoprou sobre o Espírito sobre eles. Mas Tomé não estava lá. Eu acredito nisso. Uma reunião não é mais uma reunião. Um culto não é mais um culto. Você vê coisas que os outros não veem. Você experimenta coisas que outros não experimentam. A gente recebe de uma unção que não é todo mundo que recebe. Você vê coisas que não são todos que veem. Isso faz parte, tudo isso faz parte da preparação. Aí, qual é o reflexo disso? Um cara incrédulo. Você escuta, quem foi Pedro? Fez coisas extraordinárias, a igreja foi edificada em cima dele. Quem foi João? Revelações incríveis, extraordinárias. Os discípulos realizaram coisas extraordinárias, mas e Tomé? O que Tomé fez? Como é que você conhece Tomé? Você conhece Tomé pelo quê? E possivelmente não fosse a primeira vez que ele estivesse no lugar errado, ou não estava no lugar que deveria estar. E por isso aquela incredulidade. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O Espírito Santo, ele quer que nós aprendamos a viver cada tempo com fé, com uma boa atitude e fidelidade no dia a dia. Se eu quero ir para um tempo novo, eu tenho que ser fiel nesse tempo. Se eu quero ir para uma medida maior, eu tenho que ser fiel nessa medida. Nós precisamos aprender isso. Quando Moisés nasceu, sua mãe precisou escondê-lo, devido a um decreto de morte emitido por Faraó. Ele foi escondido por um tempo. E ele acabou sendo criado na casa de Faraó, daquele que emitiu o decreto. Ele foi criado lá. Mais tarde, ele ficou por mais de 40 anos escondido no deserto. Diga comigo, mais de 40 anos escondido no deserto. O que significa isso, bicho? Muitas vezes Deus nos esconde, porque nós não estamos prontos, ainda não é o momento da promoção. Sabe por quê? Quando nós não estamos prontos, se nós aparecemos fora da hora, você não está pronto, você não tem estrutura. E aí aquilo que muitos acreditam que seria uma grande promoção, pode ser um grande problema que não está pronto. Ele precisava daquele período, ele precisava daquele período de experiência com Deus, ele precisava daquele período de intimidade com Deus, ele precisava daquele período porque quando ele aparecesse, ele tinha que estar pronto, preparado. Deus ia realizar coisas incríveis através
da vida dele. Então tem momentos na vida que Deus nos esconde, tem momentos na vida que Deus nos protege, é proteção, não estamos prontos. Achamos que sabemos tudo, não sabemos. Quem está entendendo, por favor? Eu queria que Deus me promovesse, todo mundo quer. Mas se não estivermos prontos para isso, não vai dar certo. Não temos estrutura, não temos maturidade, não temos. Você sabe que a Bíblia diz que Deus deixou alguns inimigos para Israel na terra prometida para treiná-los? Sabia ou não? Deus permitiu que permanecesse alguns inimigos porque eles precisavam ser treinados para a guerra. Tem coisas que é o nosso treinamento, gente. Mas chega o dia da promoção. Diga assim, chega o dia da promoção. Chega o dia que as coisas começam a fluir. Fique em pé, por gentileza. Diga essa palavra comigo: fidelidade no dia a dia. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora. Diga comigo: que brilha cada vez mais, até ser dia claro. Os dias começam a brilhar mais. Diga: o meu dia vai começar a brilhar cada dia mais. Significa que cada dia mais terá luz sobre o seu dia. Por quê? O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando. E você tem que colocar dentro de você, o salmista diz no Salmo 18, com teu auxílio eu posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas. O que ele está dizendo? Com a ajuda de Deus eu posso fazer qualquer coisa, eu posso vencer qualquer desafio, eu posso derrotar qualquer inimigo, eu posso transpor qualquer barreira, qualquer obstáculo. Jeremias 18:1 diz, essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com sua vontade. Olha aqui para mim. Nós somos como barro nas mãos do oleiro, ok? Para moldar tem que ter a gira. Eu não posso, como barro, dizer, eu não quero passar por mais uma gira. Eu não quero passar por mais uma gira. Porque cada gira, cada volta, ele está modelando. Cada vez que gira, ele está nos moldando. E nós precisamos permitir. Senhor, eis-me aqui. Porque o vaso que ele está construindo é um vaso de honra. Eu não quero tudo de novo, passar por tudo de novo, mas faz parte. Tem coisas que nós vamos fazer de novo, tem coisas que nós vamos fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e vamos fazer outra vez. Porque Deus quer nos transformar em belos vasos de honra. Belos. Cada dia de gira é mais um dia que Deus está nos moldando.
para transformá-lo em um vaso lindo de honra. Repita comigo novamente: fidelidade no dia a dia. Sabe, nas batalhas nós tendemos a... Êxodo 17 diz assim: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Diga assim: eu não posso perder força. Diga: eu não posso desanimar. Porque quando Moisés se cansava e abaixava as mãos, eles começavam a perder a batalha. Quando uma pessoa começa a perder o ânimo, ela dá início a um processo de não só estagnação, de fracasso, de retrocesso. Por isso que a Bíblia nos ensina: da fraqueza tira forças. Tira a força da fraqueza. Cada dia que você trata com respeito é uma semente plantada. Esse é mais um dia, mais uma oportunidade. Estou aqui fazendo meu plantio, estou aqui plantando a coisa certa, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Deus está me moldando, Deus está me lapidando, Deus está me transformando num vaso de honra, Deus está me preparando para o meu futuro. 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, jamais comi um só carneiro do seu rebanho, nunca levava você os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumi o prejuízo, e você pedia contas de todo animal roubado dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei na sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. Na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Durante 20 anos, presta atenção, 20 anos, o dia a dia escaldante, Jacó trabalhou para Labão, um homem sem caráter, um homem desonesto. Ele cuidou com tamanho zelo, com tamanha fidelidade, que ele não deixava perder uma ovelha, e o que perdesse ele repunha. E aquele cara mudou o salário dele 10 vezes. Mas ele tinha um voto com Deus. Ele fez um voto com Deus de ser um dizimista, fiel. E aquele voto trouxe proteção para a vida dele. Deus fez uma transferência de riquezas. Tem uma coisa linda. 14 anos ele trabalhou pelas 2 filhas, pelas mulheres. E em 6 anos Deus fez a transferência de riqueza para ele. Em 6 anos ele se tornou riquíssimo. Diga, em 6 anos. Diga, Jacó se tornou riquíssimo. Ó, já parou para pensar? 6 anos. Parecia que estava tudo errado. Parecia mais um dia. Parecia mais um dia escaldante. Mais um dia trabalhando para alguém desonesto, mais um dia sofrendo prejuízo. Parecia, não, Deus não estava, Deus estava fazendo transferência de riqueza. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. 2 caravanas. Eu tinha só um cajado na mão. Diga comigo, fidelidade no dia a dia. Está entendendo que o dia a dia desses homens foram dias nada empolgantes? Com as suas experiências, com as suas decepções, mas o relacionamento com Deus trouxe um resultado extraordinário.
A fidelidade nos dias ordinários trouxe o sobrenatural para os dias extraordinários. Atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Quem fica observando o vento não plantará, quem fica olhando para as nuvens não colherá. Plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se aquela produzirá, ou se as duas igualmente serão boas. Resumo: não para de plantar. Planta cedo, planta tarde, planta cedo, planta tarde, planta cedo, planta tarde, planta cedo, planta tarde, de novo vou plantar, de novo vou plantar, porque eu não sei. A colheita ela vai chegar. A colheita vai chegar. Repita comigo: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Diga aí: eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Palavras de Davi. A bondade e a fidelidade do Senhor vão me acompanhar. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga assim: ó, todos os meus dias serão preenchidos com bondade, misericórdia. Diga: a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Sabe o que você vai colocar dentro de você? Deus poderia ter derrubado as muralhas de Jericó, simplesmente chegando e dizendo assim para eles: gente, observe, olhe, preste atenção no que eu vou fazer. Derrubado as muralhas. Mas ele não fez. Ele disse: dê 6 dias, vocês vão circular a cidade durante 6 dias, vocês vão guardar o grito de vitória de vocês, vocês vão guardar aquele grito de fé. No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes, e quando vocês der a grita, quando vocês gritarem com um grande grito, o muro vai cair. E o muro caiu em forma de rampa, só para eles entrarem e tomar posse. Por que as 7 vezes? Obediência, fidelidade, consistência, continuismo, perseverança, ensinando esse povo a desenvolver esse caráter. Vocês não vão falar nada, aguarda o grito para a hora certa. Vocês não vão falar nada, aguarda o grito para a hora certa, que na hora certa vocês vão dar o grito de vitória. O que você vai fazer nesses 3 meses? Você tem 3 meses para virar o jogo. A presença de Deus na casa de Obed-Edom virou. Você já parou para pensar? Um rei ouvir falar o que está acontecendo na casa de um cara e falar assim: eu quero isso para mim? Será que era algo pequeno que estava acontecendo lá? Sim ou não? Para o rei falar assim: eu quero para mim, começou a festejar antes. Começou a festejar antes e foi buscar. Eu te convido a buscar a presença de Deus nesses 3 meses como você nunca buscou. Eu te convido a buscar a unção de Deus para a tua vida como você nunca buscou. E serão 3 meses, 3 meses, que vai realmente ser uma grande revolução. Os dias extraordinários. Os dias comuns serão transformados em dias extraordinários. Feche os seus olhos e deixe o Espírito Santo falar com você, falar o teu espírito. Porque nesses 3 meses,
nesses 3 meses. Pensa no que te traz esperança. Você leu comigo Lamentações. Você tem que pensar no que te traz esperança, não o que te rouba a esperança. O que te traz esperança? As mudanças, as viradas, as transformações, as portas abertas, o teu crescimento, a fluidez, dívidas pagas, sonhos materializados, teus negócios crescendo, expandindo, avançando, experiências grandiosas, gloriosas com Deus, a presença de Deus se manifestando na tua casa, a presença de Deus se manifestando na tua empresa, a presença de Deus se manifestando nos teus negócios, a presença de Deus trazendo a abundância, a fartura. Deus vai deixar um rastro de fartura por onde Ele passar. Você vai buscar a presença de Deus, você vai falar com Deus: eu quero, Senhor, eu quero a tua presença na minha vida, eu quero a tua presença na minha casa, eu quero a tua presença na minha empresa, eu preciso da tua presença, meu Pai. Eu entendi, eu vou desenvolver a fidelidade no dia a dia, eu vou ser fiel no dia a dia, eu vou buscar ao Senhor com mais fidelidade no dia a dia, eu vou buscar ao Senhor de forma intencional no dia a dia, porque é naquele dia comum, é naquele dia que você não espera que as coisas acontecem, é naquele dia que você não está esperando que o milagre acontece, que Deus diz: hoje eu vou na tua casa. É naquele dia que você é convidado para aquela reunião que vai mudar a tua história, aquela reunião que vai curar o teu destino, aquela reunião que você esperou uma vida inteira, como José. É naquele dia que parece mais um dia comum, que o profeta vem para te ungir, vai dizer assim a você: olha, Deus te ungiu para reinar, Deus te ungiu para ser grande, Deus te ungiu para algo maior, Deus te ungiu em nome do Senhor Jesus. Então é no dia a dia. Então diga a Deus, diga: Senhor, eu creio nessa unção, Senhor, eu quero, meu Pai, a tua presença, eu vou buscar a tua presença como nunca, eu vou buscar a tua presença com todas as minhas forças, eu vou buscar o Senhor, eu quero o Senhor na minha casa. Diga a Deus, diga: entra na minha casa, entra na minha empresa, entra no meu local de trabalho, Senhor, eu preciso, é tudo que eu preciso, é da tua presença, Senhor, eu preciso da tua unção, eu não vou perder força não. Diga ao diabo: diabo, eu não vou perder força, agora que eu vou colocar força. Diabo, eu não vou perder força, agora que eu vou colocar força, é agora que eu vou buscar, é agora que eu vou colocar força, porque eu sei que os meus dias comuns serão transformados em dias extraordinários, os dias comuns serão transformados em dias gloriosos, extraordinários, em nome do Senhor Jesus. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: o que aconteceu na sua casa? O que aconteceu na tua vida financeira? O que aconteceu na tua empresa? O que aconteceu no teu negócio? Em nome de Jesus, as pessoas vão perguntar: o que aconteceu com você? Que reviravolta, que mudança? Diga a Deus: eu creio, Senhor, eu creio, eu tomo posse dessa unção, eu tomo posse dessa unção. Busca Ele com a tua alma, busca Ele com o teu coração, busca Ele com todas as tuas forças, porque esse Deus grande, Ele vai se manifestar na tua vida, Ele vai derramar uma unção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Os seus dias comuns vão se transformar em dias extraordinários, os seus dias normais vão se transformar em dias incríveis, em nome de Jesus. Os dias ordinários em extraordinários, dias comuns em dias incríveis, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida deles, eu profetizo, meu Pai, essa unção, eu profetizo. Se Deus é quem muda os tempos e as estações, Ele vai mudar o teu tempo, Ele vai mudar as circunstâncias, Ele vai mudar as estações, Ele vai mudar as tuas circunstâncias, Ele vai mudar, em nome de Jesus. Diga a Ele: eu creio, Senhor. A Bíblia diz assim, ó: coroas o nosso ano com boas colheitas, tuas pegadas deixam rastro de fartura. Diga: o meu Deus vai coroar o meu ano com boas colheitas e deixará um rastro de fartura. Os pastos no deserto ficam verdes e as encostas dos montes florescem de alegria. Os campos estão cobertos de rebanhos e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Daniel diz assim: louvado seja o nome
de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder pertencem a Ele. Diga assim com fé, diga: Ele muda a época, Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Na tradução NVT ele diz assim, Ele muda o curso das circunstâncias. Diga: Deus vai mudar o curso das circunstâncias. Diga: para me abençoar. Ele remove reis de seus tronos e põe outros no seu lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. É Ele quem muda os tempos e as estações. Diga: eu estou indo para um tempo novo. Diga: eu estou indo para uma nova estação. Diga: eu estou indo para um novo tempo. Diga: eu estou indo para uma nova estação. Diga: os próximos 3 meses, diga, serão de bênçãos. Diga: eu viverei dias extraordinários, em nome do Senhor Jesus. Diga: Deus vai coroar o meu ano com fartura. Diga: Deus vai deixar um rastro de fartura. Diga: eu serei coroado com boas colheitas. Levante as suas mãos, eu abençoo a tua vida. E eu declaro em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, que seja um novo tempo, uma nova estação. Ele faz mudar os tempos e as estações. Que Deus abençoe a tua vida com boas colheitas. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, que os próximos 3 meses, como a presença de Deus na casa de Obed-edom trouxe tamanha bênção, que chamou a atenção do rei, e ele disse: eu quero isso para mim. Que a presença de Deus na tua casa, nos teus negócios, traga tantas bênçãos, tanta abundância, bênção para a tua família, bênção para a tua casa, bênção para os teus negócios, bênção para tudo que te pertence, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus um outubro glorioso, poderoso, incrível. Eu declaro um novembro glorioso, extraordinário, e um dezembro. Seus dias ordinários serão transformados em dias extraordinários. Diga: eu creio. Diga: recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus.